Olá, minha gente, mais uma live. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre yoga, né? Uma modalidade de yoga que agora eu não me lembro o nome, né? Mas na verdade não sei pronunciar o nome, né? Convidei aqui meu amigo Fábio para conversar com a gente, que já entrou aqui. Eu vou chamar ele aqui pra gente não perder tempo, meu querido. Peraí. Vamos lá. Opa, peraí. Mandem perguntas e pronto. Foi. Oi, meu querido. Olá, grande Pedro, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá aí essa quarentena aí? Menino, tô trabalhando feito um doido aqui, porque com essa questão de transmissão das aulas agora online, né? Eu tive que fazer todo um processo de adaptação. Eu tive a doce ilusão que eu pensei assim, bom, eu vou parar de viajar agora um pouco, vou ficar mais em casa e vou dar as aulas online, né? E ler do engano, porque eu nunca trabalhei tanto na minha vida, assim. Tô Parece precisando de que tu tá férias. trabalhando mais, né? Tô, cara, eu acho que assim, a impressão é de que a gente trabalha mais, porque você sai, eu, por exemplo, eu viajo muito, né? Todo final de semana eu estou viajando para algum lugar do país, assim, e eu adoro isso, Sim. né? E, e aí, com essa coisa da quarentena, isso rompeu. Eu estou dando as mesmas aulas, as minhas aulas são aulas muito longas, assim, de 9 da manhã até as 17 horas no sábado, no domingo a mesma coisa. Então, só que tudo dentro de casa, né? E aí eu tô com uma sensação estranha, assim, de que esses dias eu fui dar aula para o pessoal de Recife, né? Eu adoro Olinda, né? Ali pertinho. E eu falei assim, meu Deus do céu, que dor no coração dar aula para a galera de Recife não tá em Olinda, né? Ali passeando, né? Então a sensação que eu tenho de que eu tô tendo a sensação que eu tô trabalhando muito mais, né? Sim. Se apresenta para quem não te conhece, quem é o Fábio, o que que você faz. Bom, perfeito. Então meu nome é Fábio. Eu vou evitar certas formalidades aqui, porque Sim. não vejo muita razão para isso, né? Mas a apresentação é importante. Meu nome é Fábio, eu sou professor de yoga e também sou professor de Ayurveda, né? Então, sou professor de yoga, eu ministro um curso de formação em yoga há 10 anos aqui em Petrópolis e eu ministro também um curso de formação em Ayurveda, que é um sistema de medicina tradicional da Índia. Então, eu tenho um curso aqui em Petrópolis, eu tenho um curso em Cabo Frio e eu trabalho por todo o Brasil praticamente como professor de Ayurveda em várias escolas que oferecem formação pelo Brasil afora aí. Então, basicamente isso. A gente é O sempre que, muito mais do que isso, né? Mas tem que fazer essa apresentação meio Caxias, assim, de quase curricular, né? o que Mas é que é isso. o Ayurveda? Então, O que é? Explica pra gente. olha, o Ayurveda, ele no Brasil, ele é uma das práticas integrativas e complementares de saúde hoje, né? Ele é uma prática, ele é um sistema de medicina étnica, de medicina tradicional, né? Então, aqui no Brasil ele é uma terapia, né? Na Sim. Índia, o Ayurveda é um sistema de medicina tão respeitado quanto a medicina alopática. Então, existe um ministério, que é o Ministério de Ayush, que é o ministério do Ayurveda, do Yoga, do Ayurveda, né, lá na Índia. E na Índia, na verdade, o Ayurveda ele se encontra por toda parte, com seus hospitais, farmácias, é o sistema de medicina mais vigente na Índia. Então, a medicina alternativa da Índia é a medicina ocidental, alopática. A medicina que o indiano vai buscar primeiro é o Ayurveda, que é uma medicina naturopática, né? E no Brasil ela já é reconhecida no Sistema Único de Saúde. Sim, Como está esse processo? sim. Assim, o Ayurveda ele é reconhecido primeiramente pela Organização Mundial de Saúde, né? Sim, Que valida a prática do Ayurveda dentro aqui no Brasil, né, a nível federal, assim,
dentro dessa portaria das práticas integrativas e complementares de saúde, o Ayurveda é uma das práticas que compõe, né? Mas, na verdade, o Ayurveda ele já se encontra no Brasil abraçado, digamos assim, de uma forma formalizada, desde a década de 80, quando o pai do SUS, né, ainda não existia o SUS na época, contemplou o Ayurveda como uma das suas práticas. Então, por exemplo, surgiu na década de 80 um hospital de Ayurveda lá em Goiânia, e que ele era reconhecido pelas portarias ligadas ao Ministério da Saúde da época. Assim. Então, na verdade, o Ayurveda ele já vem com esse respeito em solo brasileiro há algumas décadas aí. E como é que funciona essa terapia? Qualquer um pode fazer, tipo, eu sendo pessoa com deficiência, né, que teoricamente é o grupo de risco e pode fazer, como é que funciona? Sim. O Ayurveda ele é um sistema de medicina que abraça a todos em todas as suas variedades, né, pessoais, assim. Então, é Sim. de fato para todo mundo. O que acontece no Brasil, como tudo praticamente, por conta de uma constituição histórica nossa que é desastrosa, né, é que o Ayurveda é um apetrecho, digamos assim, da elite ainda, né? Então, eu, por exemplo, sou um professor que eu batalho muito para a gente poder popularizar o Ayurveda e dar acesso, já que ele é tão... O Ayurveda é extremamente eficiente, né, em relação a O tratamentos, tratamento é caro ainda. É caro? muito. É, é caro. A gente tem que pensar assim, né, Pedro? Qualquer pessoa que seja um assalariado, tudo é caro para um assalariado, né? Tudo é caro. Claro. Sim. Né? Uma cesta básica é cara, o ônibus é caro. Quem dirá ainda aquilo que não a saúde é cara, porque se tiver que comprar um remédio, para quem ganha um salário é tudo muito Sim. caro, né? Sim. Então, Ayurveda, então, nem se fala, é tudo muito caro, é irreal, né? Então, enquanto a gente estiver discutindo de dentro das nossas condições, porque assim, eu falo das nossas condições, porque hoje eu me insiro, eu estou dentro da categoria assim, classe média, por uma Sim. questão de consequências, mas assim, eu sempre vou olhar, eu vim do morro, né? Eu vim da favela, então sempre vou olhar de onde eu vim. Eu não consigo olhar para as coisas de dentro dessa mentalidade da classe média. Não consigo olhar. Por mais que eu esteja aí, eu sempre falo assim, o olhar de playboy não é ofensivo isso, tá, gente? Mas é porque é uma realidade, veja, antropológica. Então, assim, o olhar de playboy sempre vai ser o olhar de playboy. O olhar de quem veio da periferia sempre vai ser o olhar de quem veio da periferia, a não ser que você deslumbre, né? A não ser que você negue, que você apague essas memórias, né? E eu falo isso porque uma pessoa que não é da periferia, ela nunca vai conseguir alcançar o que de fato aconteceu ali, né? Eu Sim. nasci num lugar onde tinha a história de um menino que morava perto da minha casa, que ele mamava na cadela, porque a mãe era alcoólatra, porque a realidade era insuportável, né? E ele, para sobreviver, quem salvou a vida dele foi uma cadela. A realidade era por aí, eram esses recortes aí, né? Então, assim, então a Ayurveda é impensável, assim, para muita gente, né? Para Sim. muita gente. Mas como é que é feito o tratamento, assim, para quem é leigo no assunto como eu, assim, está Sim, assistindo essa live? Como é que é feito claro. o tratamento? Bom, olha, basicamente, o Ayurveda ele vai se utilizar de nutrição, alimentação. Então, ele tem um sistema de nutrição que é muito próprio dele, uma forma de olhar para a alimentação que é muito própria, é muito particular. Sim. Ele tem um sistema de práticas que a gente pode chamar de práticas manuais, né, porque são terapias mais externas, né? Ele tem um sistema amplo de práticas manuais, práticas terapêuticas, né, de intervenções terapêuticas, com óleos medicados, pós-medicados que vão ser aplicados externamente. Ele tem ah, uma parte voltada para uma desintoxicação profunda interna, chamado de Panchakarma, Sim. e ele tem
o Oshada Chikitsa, que é o corpo, é a prática, é o, digamos assim, um segmento do Ayurveda ligado à fitoterapia, à utilização de plantas medicinais, né? E ele tem também subdivisões, divisões, na verdade, dele, voltadas, que são as especialidades, né? Então tem Jara Chikitsa, que seria a geriatria do Ayurveda, Kumara Britya, que seria ginecologia, obstetria, Kaya Chikitsa, que seria uma clínica geral, Urduanga, que seria uma otorrino laringologia, por aí. Ele tem departamentos, né? E tem Shalya Tantra, que são as práticas cirúrgicas. O Ayurveda ele tem práticas cirúrgicas, né? Na verdade, eu sou o único ocidental que foi admitido em uma escola na Índia especializada em treinamentos de práticas cirúrgicas do Ayurveda. Legal. Parabéns. Legal. Bacana. E o Ayurveda, ele tem relação com a yoga ou são processos separados? Então, são separados, de certa forma, né? São sistemas independentes, porém, eles se complementam em algum momento, né? Então, Sim. por uma questão até conjuntural, né? Eles nasceram no mesmo solo, na Índia, há milhares de anos atrás, né? Há cerca de 5 mil anos atrás, esses sistemas começaram a ser desenvolvidos. Então, eles têm uma relação por uma questão conjuntural, mas são sistemas independentes, né? Mas o terapeuta Ayurveda, ele prescreve, digamos assim, ele recomenda, orienta a prática do yoga, porque o yoga faz bem demais, né, para qualquer pessoa, né? Dá para conciliar, né, o tratamento. Sim, sim. Dá para se fazer os dois, né? Perfeitamente. Eles se Aí fica complementam, perfeito. na verdade, né? Sim, são bem complementares. E nesse processo de pandemia, né, tipo, a yoga, ela tem sido muito utilizada, assim, né, para dar uma acalmada na ansiedade, né, e, tipo, o que que você sugere pra gente que tá, tipo, ansioso, tipo, eu que tenho ansiedade crônica mesmo, né, passo tratamento com médico, obviamente, mas assim, tenho esse problema de ansiedade, e, assim, a yoga, ela ajuda, né? Tem algum É, exercício que você pode indicar pra gente? certamente. Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que eu queria colocar em relação à ansiedade é a gente pensar na ansiedade talvez como um acidente social, um acidente de um momento que a gente vive, né? Porque isso vem de uma construção, né? A ansiedade ela nasce de um desencaixe entre quem somos com o que está acontecendo aí fora no mundo, né? Quando a gente Sim, não encontra essa conexão, a gente sofre com isso, né? E é o que está acontecendo com as pessoas, porque, na verdade, todo mundo foi transformado numa máquina de consumo, né? Nós fomos educados, assim, para sermos uma máquina de consumo, né? sim. Então, e nós não somos isso, né? Não somos isso. Então, assim, os valores que são elencados dentro da nossa sociedade são valores que eles despertam, deflagram a ansiedade. Por exemplo, eu, quando. Isso lá em 2001, por exemplo, eu lembro que a gente começou a ouvir falar sobre os quadros de pânico, né? E era uma coisa muito estranha. Passasse no Globo Repórter, síndrome do pânico, era uma coisa estranhíssima que pouquíssimas pessoas têm. Hoje, na verdade, a gente é cercado por. Na verdade, assim, se você não tem hoje, você é um felizardo, praticamente isso, né? Porque todo mundo já teve, muita gente já teve um episódio de pânico aí, ou tá à margem, na beirinha para ter um, né? Mas, na verdade, é porque no mundo ocidental a gente não tem essa questão da autoobservação, de tentar compreender o que está acontecendo. Quem é você Sim. em meio a tudo isso que nos cerca, né, Pedro? Então, isso é a razão. Primeiro, a gente tem que identificar a origem, né? Agora, a gente pode falar sobre as soluções. Da mesma maneira que nós, de certa forma, ocasionamos esses processos na gente, porque a gente acaba se distanciando daquilo que nós somos de verdade, e a gente não ensaia tão bem. A gente, imagina, quando você tenta ensaiar quem você é, você saiu, você foi para a margem, você saiu daquilo que propõe por aí, né? Se você não quer ser aquele cara engomadinho, cabelinho repartidinho, de bancário no meio,
com uma roupinha socialzinha, gravatinha, você já está fora do esquema, entendeu? Padrão. Então, né? E aí o que acontece? Quando você desperta para quem você é, eu acho que o processo de recuperação, não gosto de usar muito a palavra cura, porque ninguém está doente quando a gente tá fora da gente, né? A gente só precisa voltar. Sim. Quando a gente volta para quem nós somos, a tendência é esses estados desaparecerem, né? Mas para quem está nesse processo aí e ainda sofre muito com as violências dessa sociedade, porque ela é mesmo uma máquina de moer carne, né? A coisa mais importante que a gente tem à disposição da gente, que é acessível, barata, extremamente poderosa, é a respiração. Então, existe um estudo em Harvard que mostra que a respiração rápida e acelerada do yoga, a respiraçãozinha De cachorrinho, né? do cachorrinho, ela é equivalente, ela gera os mesmíssimos resultados que os ansiolíticos mais famosos. Então você imagina, isso é tão sério, era para as crianças aprenderem isso na escola, né? Uhum. Então, e assim, com a minha prática de yoga e até do Ayurveda, eu posso dizer para vocês, de uma forma geral aí, que de fato, essa respiração, ela de fato consegue restabelecer a saúde psicológica de uma pessoa que está entrando nesses quadros de ansiedade e tudo mais. Com a respiração você consegue reverter isso. Você vê alguma diferença, assim? É lógico que está todo mundo passando, né, por um processo muito difícil, né? Esse processo da pandemia está afetando o mundo inteiro. Mas, assim, em termos de questão cultural, você vê alguma diferença dos países lá de fora e daqui do Brasil? E qual é a principal diferença em termos desse autoconhecimento que você falou, né, Sim, de voltar para si? Eu acho que o Brasil está meio perdido, né? O brasileiro está perdido. meio perdido. Como é que você É, vê isso? olha, pergunta maravilhosa, porque a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa descobrir quem nós somos enquanto brasileiros, né? E quais são as matrizes que nos constroem, né? Então, assim, como eu acompanho, eu tenho praticamente famílias lá na Índia, assim, eu viajo à Índia já há 11 anos, vou todo ano. Então, assim, eu criei relações muito íntimas, muito próximas lá, as pessoas que são família mesmo, né? Então, são Uhum. pessoas que eu acordo dando bom dia, na verdade, eu acordo dando boa tarde, porque eles estão a 8h30 à frente da gente. Mas eles já sabem que é bom dia, que eles me dão bom dia. Mas eu Sim. já acordo falando com essas pessoas, dialogando com essas pessoas todos os dias, né? Então, assim, a Índia, ela está aqui dentro da minha casa, assim, de uma forma geral mesmo, né? Tanto em relações interpessoais quanto em relações profissionais, porque aí entra a questão dos meus professores, que eu dialogo com eles o tempo todo, porque eu sempre busco orientação em uma série de casos, né? Sim. Eles são administradores de hospitais de Ayurveda na Índia, então estou sempre em contato com essa galera. E aí o que aconteceu, Pedro? Eu pude eu ganhei a gente ganhou um super espelho, assim. Pelo menos eu pude observar o Brasil a partir dessa minha relação com a Índia, Sim. porque, primeiro, quando surgiu a questão da pandemia, o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro deles, que eu nem gosto, acho que era um cara um conservador com umas pautas bem babaquinhas, assim, sabe? Mas o cara, Uhum. uma coisa eu digo pro cara, o cara ele foi um governante. Ele estabeleceu o lockdown de imediato, porque imagina, um país com 1 bilhão de pessoas, isso seria uma catástrofe e tanta. Porque a densidade demográfica na Índia é uma coisa absurda, né? Então, assim, muita gente em um país que é 3 vezes menor do que o Brasil, né? E tem 1 bi a mais do que a gente, né? Então, o que ele fez? Lockdown de cara. Os outros países nem estavam falando em lockdown, ele já começou assim a coisa lá. E, e outra questão, aí entra a questão do Ayurveda, né? O Ministério do Ayurveda fez uma campanha massiva distribuindo, assim, na primeira semana do lockdown, aplicativos que ensinavam a você restabelecer a sua imunidade, dando todas Olha aquelas que orientações da interessante. organização. Todas aquelas orientações da Organização Mundial de Saúde mesmo,
mas também sugestões do próprio Ayurveda. Então, assim, como você cuidar da sua imunidade para deixar o seu corpo mais forte, a ideia é essa. Não é imunidade para a gente não pegar o Covid, porque isso não existe, né? Mas imunidade, olha como a lógica é diferente, né? Ninguém falou disso pra gente. Imunidade para o seu corpo estar mais forte e mais bem preparado caso você seja contagiado. Porque uma coisa é o vírus chegar num corpo que você está desnutrido, você está vulnerável a outras infecções que podem ocorrer paralelamente, porque o Covid ele não impede que você tenha outras infecções, né? Então eles construíram essa ideia e isso funcionou muito bem. Funcionou muito bem. E a Índia hoje ela está exatamente no pico da coisa, né? E ela tem um número de mortes muito expressivamente menor do que o Brasil, um número de contágio expressivamente menor do que o Brasil, em um país com 1 bilhão a mais do que a gente. Sim. E é muito interessante, né, esse abismo cultural, né, que o Brasil vive entre Brasil e Índia, porque eles têm uma visão de valor, né, da vida, de entendimento sobre a vida completamente diferente que a gente tem. Completamente diferente. Olha, a Índia tem coisas muito legais, né? Aqui as pessoas estão com essa dificuldade imensa de discutir gênero, né? Aí vem com essa babaquice aí de ideologia de gênero e tudo mais, né? Na Índia, eles já superaram essa discussão há milhares de anos atrás. Então, na Índia existem gêneros, né? Então, isso não é uma coisa nova. A Índia não precisou, no mundo contemporâneo, trazer essa discussão, porque isso já estava solucionado. Com certeza, né? Eu acho que o Brasil ele tem esse processo de evolução, assim, ele tá, né? A gente tá num período difícil, mas não sei, a gente vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas a gente tem que resistir, né? A Eu gente fica queria dar construindo as narrativas, né, Pedro? É construção isso, né? Porque, assim, o Brasil, de uma forma... A população, de uma forma geral, eu falo assim, o brasileiro, cara, o brasileiro é bom. O brasileiro, aí eu falo brasileiro brasileiro, não é quem se sente europeu, porque quem está buscando construir, quem está buscando a bandeira, o brasão da família na árvore genealógica lá da família, esse aí a gente questiona um pouco, né? Mas o brasileiro que se reconhece enquanto brasileiro, né, dentro de que compreende nosso processo histórico, ou que nem compreende, mas que está ali dentro dos povoados e dentro das comunidades, o povo mesmo, né? Assim, essa galera é uma galera muito boa e que é uma galera que, quando ouve essas narrativas, se identifica com elas, né? Porque isso abraça a micro-história de cada um, né? Quando a gente vem com aquela narrativa de classe média, pseudo-europeia, essas pessoas não se reconhecem aí, né? Então, assim, é muito fácil a gente convencer essas pessoas através de um discurso que ele é mais humanitário. Porque isso dialoga, porque as pessoas querem isso. Sim. Que esse discurso abraça essas pessoas. Quando vem com esse discurso hegemônico, né, de sou europeu, vou para Miami para ensaiar o quanto classe média eu sou, né, para fortalecer isso. Vou para Bauernfest, né? Nada contra quem descende de alemão, mas é uma galera que vai para reforçar a identidade de sou europeu, né? E essas questões, né? Eu acho assim, Petrópolis, a gente vive uma cidade que é bem estranha nesse sentido, né? Porque aqui a galera tem essa pauta de cidade do colono alemão, uma ova, né? Os africanos já estavam aqui muito, muito antes dos alemães e construindo, colaborando pra caramba para a formação dessa cidade, né? Exatamente. E é uma negação, né? E não um reconhecimento do próprio povo. Que É um muito apagamento enquanto ato político. Exatamente. E uma outra coisa que eu queria entrar na questão do Ayurveda, né, que é muito importante falar que existe uma categoria profissional, né, de formação, né, que não é qualquer que pode fazer isso, né, e a pessoa que quer fazer isso, como é que ela procura,
né, o caminho da profissionalização, de conhecer mais. Sim. A gente está num momento muito bacana a nível profissional da Ayurveda no Brasil, porque há 2 anos surgiu o Conselho de Autorregulamentação do Ayurveda, né? Então, hoje, qualquer profissional do país ele pode se inscrever, pode se afiliar nesse conselho, né? Isso garante que esse profissional ele reconhece que ele busca por uma qualidade tanto na sua atuação profissional quanto no seu comprometimento com o ensino do Ayurveda para quem tem escola, né? Então, na verdade, quem quer se profissionalizar em Ayurveda tem que buscar um curso de formação em Ayurveda, que normalmente os cursos têm a duração de 15 meses a 2 anos aqui no Brasil. Então, Sim, tem que buscar uma cidade onde haja o curso, né? mas existe aqui no Brasil. Existe. Eu dou esse curso. Na minha escola, é uma escola que Será oferece isso? a formação em Ayurveda. Que é uma média de 2 anos. É. O meu curso é de 15 meses. A pessoa tem que ter uma formação em outra área que tenha relação com a saúde ou não. Ela Não. pode. Não, não, porque você vai precisar olhar para a saúde de dentro da perspectiva do Ayurveda, de dentro dos textos clássicos, né? Então, até quem vem da saúde, isso é muito a minha construção, porque eu sou um meio Caxias, assim, com a questão do ensino do Ayurveda, porque no Brasil a gente tem um problemão que, assim, o cara é médico, aí o cara vai ensinar Ayurveda, e o cara assina assim, médico ayurvédico. Não, ele não é um médico ayurvédico, porque ele seria, se ele fosse para a Índia, ficasse 7 anos fazendo bacharelado em Ayurveda em uma das universidades, aí sim ele seria um médico ayurvédico, né? Aí, Não tem médico ayurvédico no Brasil. Todos aqui. O médico, o engenheiro, o pedreiro, todo mundo é terapeuta ayurveda. Então, na verdade, não tem. E a gente, cada vez mais, a gente precisa. A Ayurveda é a ciência da vida. A gente não pode ficar usando a lógica ocidental da coisa, né, Pedro? Que fica buscando, criando esses critérios, né? você coloca E, dentro cara, de se uma quiser vir, caixinha, né? pode vir quem fez, estudou só até o 3º ano, quiser vir aí fazer, pode fazer. Porque as construções são outras aqui. E você não pode colocar dentro de uma caixinha, né? Setorizar, né? Imagina. Porque é muito que a sociedade faz, ela setoriza, né? E Porque, a ideia porque isso, isso, dele isso não é. delimita, né? Isso delimita o território para um grupo. Para um grupo que ele Mas, vem sido dominante. A gente agora que a gente deixou de ter aquele doutor fulano neto, doutor fulano filho, né? Que sim. até pouco tempo atrás era só isso, né? Mas assim, é considerado uma medicina, então. Então, o termo medicina tradicional é utilizado para essas medicinas mais antigas, como a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa. A medicina indígena é uma medicina tradicional. Então, às vezes, as pessoas pensam que usam o termo medicina tradicional para se referir à medicina alopática, né? Porque é mais comum e pensa-se isso em tradicional. Mas não. Tradicional é que vem de uma tradição. Então, o Ayurveda ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma medicina tradicional. No Brasil tem uma discussão se a gente usa. Eu tenho amigos dentro do conselho que defendem que a gente não deve usar o nome medicina tradicional. Eu já defendo que a gente deva usar o nome medicina tradicional, da mesma maneira que eu defendo que deve-se utilizar o nome medicina tradicional brasileira, indígena, para os saberes em relação às medicinas que nós temos aqui. Porque nós temos as nossas medicinas tradicionais também. Né? Quando a gente pensa nos raizeiros, quando a gente pensa na benzedeira que tinha uma farmácia no fundo da casa dela e conhecia tudo sobre aquelas plantas, né? Isso é medicina tradicional, porque a pessoa ia lá, era atendida e era tratada. E durante muitas décadas, o acesso à saúde para muitas pessoas se deu dessa maneira. E em muitos lugares do Brasil ainda é assim. E assim, a pessoa que tem, né, tipo, é diabético, tem pressão alta, ou tem uma doença autoimune, ela pode fazer? Como é que faz? O Ayurveda é Deve? muito reconhecido mundialmente. O Ayurveda ganhou uma fama assim no mundo todo devido à sua eficiência para tratar doenças autoimunes. Então tem casos, aqui no Brasil tem um caso muito bonito, que é o caso da Laura Pires, que é uma amiga minha, que ela é terapeuta, pessoa brilhante.
e ela passou por um processo ela foi diagnosticada com esclerose múltipla, né? Chegou na Índia, de cadeira de rodas, já perdendo a visão, se tratou e conseguiu restabelecer a saúde dela através do Ayurveda. Então, assim, ela não tem episódios da esclerose múltipla. Ela ficou assim mais de uma década sem ter nenhum episódio. Teve um pequeno episódio há pouco tempo e agora ela restituiu de novo, né? E ela até identificou onde foi o erro dela. Então, assim, o Ayurveda ele é muito eficiente nesse sentido. Eu tenho alguns pacientes que se tratam com... Na verdade, vou dar até uma live amanhã em que essa Olha, paciente ela divulga vai aí. participar. Tem uma paciente que ela vai Divulga. participar de uma livezinha amanhã comigo e que Qual é o ela nome? foi diagnosticada com lúpus e hoje os médicos, dois médicos dela que tratavam, tanto o oftalmologista quanto o reumatologista, retiraram os remédios dela depois dela tratar com a Ayurveda. Olha, que bacana. Qual é É, o é bem horário incrível. de falar? É porque a gente tem que pensar assim, Pedro, o Ayurveda, ele existe há milhares de anos, os textos são muito antigos. Esse livrinho amarelo aqui, que na verdade são 6 volumes que estão aqui, olha, Aham. ele tem 5.000 anos, esse texto. E isso vem sido ensaiado, treinado, testado. O Ayurveda é empírico, né? Isso já foi praticado há milhares de anos. Então, o que deu certo no Ayurveda ficou, o que não deu certo já foi embora. Entendi. E você, pelo que eu acompanho, né, conversando com você e trocando, a gente estava trocando uma ideia hoje de tarde antes da live, vocês estão sempre tentando se renovar, né? Sim, Porque o mundo está em constante mudança e é tem que muito acompanhar. dinâmico. É, é muito dinâmico. Primeiro, assim, o Ayurveda é muito vasto. É muito vasto. A gente nunca consegue. É um casamento para a vida inteira. Você não consegue parar de estudar Ayurveda, porque são muitos textos, eles são complexos, você tem que estudar para valer, né? Sim. E isso se soma a uma dinâmica do próprio mundo, como você colocou. Né? Aparece uma doença nova, e aí, como que a Ayurveda interpreta? O que é esse Covid dentro da perspectiva da Ayurveda? O que os textos antigos falam sobre pandemia? E aí? Né? Tem que estudar, tem que estar sempre envolvido com essa tradição. Você tem algum caso de algum paciente, não sei se a gente chama, se vocês chamam assim, né? Mas você tem Sim, algum caso que tenha te marcado, assim, que você falou, caramba, eu não esperava que isso ia acontecer dessa forma. tem. O Ayurveda sempre surpreende a gente, né? Mas, na verdade, eu tenho alguns casos. Mas tem um que é bem surpreendente, que é um aluno meu que eu tenho um carinho imenso por ele, mas ele chegou muito mal, um problema respiratório seríssimo, a gente acabou de sair da CTI, do CTI, assim, parece que era a segunda vez que ele tinha sido internado, e ele chegou realmente com uma respiração muito difícil, com um aspecto muito debilitado em relação à saúde. Eu fiz a consulta com ele, aí tem todo o processo tradicional de exames, né, onde você olha a língua, o pulso, os olhos, a pele, unhas e assim por diante. E, e organizei um programa de tratamento, né, de acordo com o que é prescrito mesmo, né? Hum. E o Ayurveda ele, assim, ele não é generalista. É sempre um tratamento para você, Pedro. O seu É programa não vai servir para individual. mais ninguém, porque leva em consideração questões que são únicas e exclusivas suas, são intransferíveis, né? Hum. Então a gente não tem protocolo no Ayurveda, não tem nada que você pegue e fala assim, olha, febre se trata dessa maneira. Peraí, a Não é febre do uma receita de Pedro é a febre bolo, do né? Pedro. A febre do Pedro é a febre do Pedro, não tem, entende? Então não tem Não é protocolo. uma receita de E bolo. esse paciente é bem legal. E aí esse paciente eu montei o programa para ele. E aí uma coisa muito incrível que aconteceu. Meses depois, ele me envia uma foto. Ele tinha subido uma montanha e disse muito obrigado, porque o cara sempre foi do desporto e teve que parar Ah, com que tudo, né? legal. Muito obrigado, porque eu voltei a ter minha vida, assim. Hoje ele está se formando em Ayurveda comigo, está no curso aí. Ele é profissional de saúde e está no curso se formando. Se apaixonou pelo Ayurveda, né? Outra situação muito incrível foi a história de um paciente que ele é paciente renal crônico e a,
ele começou o tratamento com a Ayurveda porque ele fazia as diálises, né, de tempos em tempos, não lembro se era uma vez por semana, algo assim. E quando ele começou a se tratar, o nível de ácido úrico dele decresceu incrivelmente, e a distância das diálises ficaram assim absurdamente grandes, assim, de um mês e meio a um mês e meio, coisas desse tipo, assim, ele começou a controlar com a Ayurveda. Então tem situações muito, muito incríveis, tem outras, né, mas eu acho que tudo é muito fascinante no Ayurveda. Eu sou muito apaixonado, né, então tudo me fascina muito. O pessoal tá aqui comentando que lindo, realmente lindo essas histórias, né? De superação, de autonomia, né, da pessoa. E o Ayurveda, pelo que eu tô vendo, trabalha muito com autoestima também, né? Claro, claro. Olha, o conceito de imunidade do Ayurveda está ligado à autoestima. Então, assim, você precisa se sentir bem para ter imunidade. Então, a imunidade ela começa primeiro dentro. Consequentemente, a sua fisiologia reage, né? Então, não existe imunidade. Pílulazinha não te dá imunidade, segundo o Ayurveda. Você tem que se sentir bem. É verdade, né? A gente sabe que isso é verdade, né? Só que a nossa medicina alopática não pensa dessa maneira, né? Não dá muito valor a isso. E trazendo aqui um pouco agora para minha realidade, que é a realidade da pessoa com deficiência. Você teve algum paciente, algum caso de algum tratamento, ou seja aqui no Brasil, ou na Índia, ou fora do Brasil, que tenha dado resultado em relação à pessoa com deficiência? Não que seja um milagre, obviamente, porque, na minha opinião, milagres não existem, né? Mas, assim... São situações específicas, né, Pedro? Mas, assim... Como eu coloquei, cada indivíduo é um indivíduo, né? As deficiências são múltiplas, né? Até em relação a quem tem limitações em relação à motricidade, a gente sabe que são razões muito diferentes, né? Entre uma pessoa e outra. Mas tem tem alguns casos, assim. Tem um caso de uma menina de Delhi, uma mulher de Delhi, Sumita, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que está errado esse nome, porque esses dias eu estava tentando lembrar o nome dela e no meio de uma aula e eu resolvi não falar porque eu não tinha muita certeza do nome. Mas eu fiz aula com ela em Nova Delhi há anos atrás e consegui esquecer o nome dela. Ela é uma indiana, né? E ela ficou paraplégica durante muitos anos porque ela sofreu um acidente. E aí, você vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer, né? Você já recebeu ali uma sentença e tudo mais. E o tempo todo ela via ali o yoga e o Ayurveda debaixo do nariz dela, né? E casos muito incríveis acontecendo na Índia, porque na Índia, como tem muitos hospitais, muitas coisas acontecem o tempo todo, né? E aí ela resolveu se tratar. Ela foi para Pune, ficou numa escola, no Ramamani Institute, que é um instituto de yoga, e se tratando com Ayurveda em Pune. Essa menina, ela conseguiu se reabilitar com yoga e Ayurveda, né? E então assim, isso é a história dela, né? Porque isso não tem nada matemático em relação a isso, né? Então isso não tem nada comprobatório, né, em relação a isso. Não tem nada que determine que vai acontecer, né? Porque cada corpo é um corpo, cada história é uma história, né? Então não é uma coisa assim. Mas quando acontece, a gente fica muito impressionado e a gente fica se questionando uma série de coisas, né? A gente passa a ter uma série de questionamentos, assim. Agora, o número de pessoas que se reabilitaram através do Ayurveda e do Yoga é bastante grande, assim, sabe? Agora, tem outras histórias lindas também que as pessoas se reabilitaram de outras maneiras, né? Tem a história de um professor de yoga norte-americano que é cadeirante e que ensina um dos estilos mais fantásticos de yoga, que é a Iyengar Yoga. Porque eu vou contar até uma história muito particular, né? Eu sempre gostei muito de yoga, mas assim, eu nunca, né? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer yoga, né? Porque tem sempre aqueles alongamentos difíceis e aquelas posições que a gente fala, eu não vou conseguir fazer isso por uma questão óbvia, né? Uma questão física.
E quando eu te conheci seu trabalho, cara, eu vi que não, né? De repente é possível, né? É muito discutido ainda entre os É, profissionais, porque porque é uma coisa muito nova, né? você tem que pensar Mas assim, olha, você tem os seus limites dentro do yoga, eu tenho os meus, e outras pessoas têm os delas, porque yoga é muito amplo. Você vai fazer o que é possível para você da mesma maneira que eu vou fazer o que é possível para mim. Eu tenho aulas na Índia que eu chego que hoje então que tem muito tempo que eu não dou aula de yoga. Eu faço uma prática pessoal. Confesso para vocês que anda muito fuleirinha, muito basiquinha a minha aula assim. E mas eu sei que hoje se eu for para a Índia fazer as aulas que eu faço lá, eu vou levar uma surra, né? E eu já fui em aula da Índia que eu não fiz nada, não consegui fazer nada, não consegui acompanhar, né? E é a vida, é assim. A gente sempre vai precisar se adaptar, né? Só que a grande questão, o que é importante é a gente desmontar a lógica de que o yoga é para quem se apropria de todos os seus movimentos e tem seus movimentos integrais e tem plena motricidade, e não é isso. Isso é pleno equívoco, né? Então, assim, eu acho que quando a gente discute a questão de abertura e acessibilidade do yoga, isso está muito ligado à forma como o yoga ele é apresentado por aí, né? Porque enquanto você apresentar o yoga voltado para aquele público que está lá na ponta da hegemonia, vai ser esse público que vai ali. Eu porque morro de muitas vezes vergonha, Pedro. Eu morro de vergonha da gente não ter transexual praticando yoga, pouquíssimas no Brasil. Deve ter, mas poucas. Eu morro de vergonha isso eu tenho muita vergonha de um evento de 200 pessoas em São Paulo, onde você conta talvez 3 negros naquela turma. Morro de vergonha disso acontecer no Ayurveda também, sabe? Eu acho isso muito vergonhoso, contraditório e mostra que a gente está meio longe do que o yoga se propõe a ser. E a Ayurveda idem. porque muitas vezes, né, o yoga é vendido de uma forma acrobática e de um, e de um, e de um benefício da elite, né? E não é Sim, só a elite pode fazer, e na verdade é. não. Ele é um Todo objeto da mundo pode elite. fazer. Ele é um acessório, né, da elite. Exatamente. Ele é uma terapia da elite. É por aí. Ele é vendido dessa maneira e eu acho isso muito péssimo, assim, né? Eu acho Há errado, anos né? eu luto contra isso, é uma luta assim sem fim. Eu consegui levar a formação de yoga para dentro da Rocinha e formar professores de yoga dentro da Rocinha e Olha que que alguns legal. alguns se tornaram professores mesmo, estão aí dando aula, né? E eu acho Bacana. que é isso que é necessário tá se fazendo, né? Porque a gente tem que quebrar, né, esses paradigmas cada vez mais, né, no mundo inteiro em É, relação a tudo. é isso. Porque eu penso assim, olha, se me incomoda, eu não posso ficar esperando que alguém faça, que alguém mude isso. Eu tenho que ir lá e cumprir esse papel, né? Então a gente tem que provocar. Eu fiz um seminário de yoga e Ayurveda em Petrópolis há anos atrás, que era um seminário de inclusão social, onde eu trazia todas essas discussões para dentro do seminário. Eu abri o seminário com a música A Carne da Elza Soares. Ninguém esperava por isso, né? Ah, As pessoas acham que chegar lá ia ter um mantra, né? Não, tem que discutir o que precisa ser discutido, né? Eu estou até brincando agora muito nas redes, soltando uma hashtag lá, Fogo nos Racistas, né? E tem muita gente, a galera do yoga tá apavorada, porque a galera gosta daquele discursinho de, ai, mas que isso, um professor de yoga dizer isso. Essa o galera não se choca, desconhecido, essa né? galera não se Assim, choca com um cara ser morto nos Estados Unidos, né? Isso não choca eles, né? Agora o professor de yoga soltar o fogo nos racistas, isso choca. Eu vou falar isso sempre vou soltar por onde eu passar, eu vou sugerir que haja fogo nos racistas mesmo, sabe? muito bem. É. Tá aqui, ó, fizeram um comentário. Fala dos teus projetos maravilhosos. Da Jana. A Jana é uma Obrigado, queridíssima. Jana, por estar participando aí com a gente. Mas eu acho que é isso, né, Fábio? A gente tem que desconstruir. Porque é o que você falou. Tem aquela imagem do professor de yoga muito, muito zen também, muito. Ai, não tem problema na vida. E não, a gente tem que estar atento nas Socialmente inerte. atividades. Socialmente inerte. Inoperante É, socialmente. Que isso? É, eu falo assim, se yoga expande a consciência, porque a galera defende isso, né? O yoga expande a consciência, porque os textos dizem isso. Tá,
Se você está praticando yoga, a sua consciência tem que dar uma expandidinha, né? Tem que progredir um pouquinho, né? Se expandiu a consciência, se você está buscando o yoga porque ele expande a consciência, a minha grande questão é, você está fazendo o quê com essa consciência expandida? Ela está servindo para quê exatamente? Se não estiver servindo para nada, vai jogar dominó, vai, sei lá, sabe? Vai fazer. Porque yoga dá muito trabalho, né? Você lê tudo isso, e aí estuda sânscrito e tal, para nada, para não servir para nada. Verdade. Ô, Fábio, quem quiser saber mais, assim, do seu trabalho e como é que faz, assim, como é que te encontra, e você tá dando aula. Você tem um estúdio, né, aqui na cidade, não Sim, tem? Uma tenho, sala tenho sim, aqui. tem. Bom, eu tenho uma escola aqui, que fica no edifício Cinda, na sala 407. Eu mesmo não dou aula lá, tá? Mas eu tenho professores excelentes lá. Os professores são todos maravilhosos, lindos, maravilhosos, assim. E eles dão aula lá e todos são muito bem capacitados, são todos muito apaixonados pelo yoga. Então, são pessoas realmente muito bem preparadas. O pessoal sabe que eu sou extremamente chato, então eu nem conseguiria ter relações com alguém que não tivesse essa paixão pelo yoga lá na escola, né? E pessoas que sejam muito humanas, né? Então o Yoga Nidhi é um lugar que as pessoas vão ter certeza que eles estão lá com pessoas que elas são humanas, que não tem essas pautas aí esquisitas aí na sociedade que dão de ombros para as pessoas. Lá são pessoas comprometidas com a vida mesmo, sabe? Que agora tá no atendimento online, né? Por causa da Agora pandemia. as aulas têm rolado online, né? Agora a gente só volta às aulas presenciais quando passar esse processo todo, né? Como a gente sabe que o Brasil vai ficar chupando os dedos enquanto os outros países voltam, né? Uma série de consequências por conta de pessoas Nem fala. inconsequentes, a gente vai levando aí, né? Mas esse mundo online, né, é um mundo novo pra gente, até em termos de lives e tal. Mas é um mundo que vai ficar, né? Não vai ter jeito, ele vai ficar. Cara, sabe que eu hesitei muito, né, em fazer qualquer trabalho online, eu fugia muito disso, e aí agora nós fomos obrigados. E o que está acontecendo comigo, eu já me habituei, porque virou minha rotina já está quase 3 meses a minha rotina assim, me habituei, aceitei e acordei para o fato de que a gente pode atingir outras pessoas no seguinte sentido. Eu recebo muita coisa assim, olha, eu moro na cidade tal de Manaus, eu moro em Manaus, eu moro na cidade tal do norte do país, e aqui não tem yoga, aqui não tem Ayurveda, e eu comecei a perceber que é uma ferramenta, inclusive, de democratização dessas práticas, sabe? Da gente chegar lá. Porque, por Com exemplo, certeza. eu consegui levar o yoga para Piabetá, Baixada Fluminense, formei professores lá durante 2 anos e caí fora. E larguei os professores lá. Então, hoje, Piabetá, Fragoso, está cheio de professor de yoga. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente ir, construir, né? E sai, depois você vai embora. E aí lá passa a ter, as pessoas Deixar passam a ter um acesso a isso. legado, né, Fábio? Deixar um É, legado, né? exatamente. É muito Exatamente. importante, né? A gente não É. ter medo também de dividir o conhecimento, de dividir a sabedoria, né? Imagina. Não pode ter. É mu- isso é grande demais. Yoga e Ayurveda é grande demais para a gente achar que a gente sabe alguma coisa ou que a gente é alguma coisa, né? Sim. Divulga sua live que você falou que vai fazer uma live amanhã. Divulga aí pro pessoal, convida aí todo mundo que tá assistindo. Então, vai ser no canal. Nossa, agora você Esqueci esqueceu. o Pena nome. de Pavão. Não, você lembrei. Pena de Pavão de Krishna. O Pena de É, Pavão vai bem, o de Krishna já passa sem problema, né? Pena de Pavão de Krishna, o canal. E amanhã é às no 16 YouTube? horas. É, amanhã às 16 horas é no Instagram, né? Também. Às 16 Ah, horas vai ter uma tá. conversa, um papo meu com uma paciente de Ayurveda. Vai ser bem legal. Depois me manda um flyer se tiver que eu divulgo aqui, Tenho tá sim, vou bom? te mandar.
Tô lendo aqui os comentários, né? O mundo virtual, o mundo virtual agrega mais. Não substitui a presença física, né? É, Em, em vínculo para chegar a lugares inatingíveis. Aí quem fez esse comentário foi a Tati. Obrigado, Tati. É sim, verdade, é né? verdade, eu concordo. O material humano é muito importante, né? Principalmente para isso que eu ensino, né? Ele é Eu tô imprescindível. sentindo muita falta de Mas para onde abraço. não há essas filosofias, é uma possibilidade bacana, né, da gente chegar lá, né? Sim, eu tô sentindo muita falta de contato físico, né? De abraço, de beijo. Porque Cara, nem me fala, assim, eu tô começando a o, sentir isso para valer, assim. o brasileiro ele tem muito essa de contato físico, né? Você que já viajou para fora, você já deve ter viagem, né, para fora. Ah, Você é, já na deve Índia ter é percebido namastê, né? isso. A diferença de cultura, né? É, bem Que é grande. bem grande, né? É, Meu amor, na Índia até tem, assim, quando você é muito íntimo de alguém, na Índia, tem uma coisa muito legal na Índia, né? Os meninos andam de mãos dadas, né? eu Então, tô sentindo isso. eles são, o indiano é muito homoafetivo, né? Sim, Então, eles trocam carinho na rua, é tudo assim. Então, assim, mas isso quando você tem um grau de amizade, né? Porque geralmente eles são bem pessoais, eles são muito calorosos através da fala, dos olhares, são muito, muito afetuosos, mas não tem a questão do toque mesmo. Só se você for sim. muito, se você tiver uma intimidade, assim. Virou Aí você, amigo, vão andar de mão dadas com você na rua. pois é. Meu querido, a gente já está se aproximando quase do finalzinho da nossa live. Eu quero te Sim. agradecer, dizer que eu te admiro muito e quero que você deixe um recado aí final para todo mundo que está nos assistindo e vai nos assistir. Claro. Então, gente, antes de tudo, assim, eu quero agradecer ao Pedro, né? E dizer que eu admiro demais o Pedro. O Pedro é um cara que ele está abrindo caminhos aí com os trabalhos dele, com os discursos dele. É uma pessoa necessária na nossa sociedade, né? Então a gente tem que agradecer a pessoas como você, né? Obrigado. E o recado que eu tenho para deixar para vocês é que assim que tentem se lembrar com mais carinho da forma como os avós de vocês se tratavam, né? Porque vocês vão chegar lá nos chazinhos terapêuticos, nas plantas medicinais, né? Porque isso a medicina do futuro vai ser essa, né? A gente caminha para isso. Esse é o recadinho que eu tenho para dar para vocês assim. E tenta lembrar do lado bom, né? Não só do lado. Porque muita gente está tentando lembrar só do lado ruim da época da Não, ditadura. tratamento, Lembra chazinhos do assim. lado bom, gente. Lembra do É, lado que deu certo, né? Dos legados que deram certo. é, claro, tem que ser o lado bom. Gente, eu quero agradecer quem participou aqui, muita gente. Seguem lá o Fábio, viu? O Fábio dá umas dicas super legais. Ele é um grande profissional da área que eu sempre estou trazendo temas variados, temas que as pessoas pedem e que eu fico curioso também para saber. E eu já conheci o Fábio, já queria trazer ele aqui há um tempo. Quero te agradecer por ter abrindo esse espaço aí na agenda e dizer que essa live, quem pegou no meio do caminho, vai ficar salva no IGTV e no meu canal também lá no YouTube, o @Mundo Pedro Fernandes, e na minha página no Facebook, @Mundo Pedro Fernandes. Obrigado, viu, Fábio? Mais uma Um vez beijo, pelo Pedro, e um carinho. beijo para todo mundo aí que está assistindo aí. Fiquem em casa, bons dias para vocês aí. Se cuidem, fiquem em casa, só saem realmente se for necessário. Beijo, querido. Beijo, gente. Se cuidem.